vou passar aqui para os nossos parceiros, começando pelo Sebrae, Mato Grosso do Sul. Quem é que está aí do Sebrae? É o Télcio. Isso, boa tarde. Boa tarde, Vamos lá, professor Télcio, Eduardo. boa noite. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, pantaneiros aí. Fazia tempo que eu não via alguns pantaneiros aí. É bom vê-los. Estou aqui representando o Sebrae em nome do nosso gerente, o Matheus Oliveira, né, que é o gerente da Regional Oeste do Sebrae. E nesse workshop especificamente... Pronto, pode ir em frente. Ficou mudo, Télcio. Tá sem som. Cadê o Télcio? Alguém me mutou aí, pessoal. Voltei? Voltou. Alguém ligou meu mudo aí, eu acho, sem querer. Bom, vamos lá. Vamos lá. Alguém me ouviu alguma coisa? Não, ouvimos o começo e depois cortou. Tá. Bom, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, então, é bom vê-los novamente. Como eu disse lá no começo, estou representando o Matheus, nosso gerente aqui da Regional Oeste do Sebrae, que é a regional do Sebrae que está levando à frente a cidade empreendedora aqui nos municípios da nossa região, né, que são 14 municípios que a gente tem na nossa região, e temos o Cidade Empreendedora atualmente em 3 deles, né, e novas cidades empreendedoras vêm por aí. Agradeço demais o tempo de vocês, estou aqui representando também o meu colega Felipe, que é o gestor, né, o técnico do Sebrae, gestor desse processo em Corumbá, do Cidade Empreendedora. Ele teve um contratempo e vai chegar um pouco mais tarde para participar com vocês. Agradeço demais, eu espero que o workshop seja, assim, muito produtivo já nesse início, né, professor, para que a gente consiga entregar um trabalho muito bem feito e acredito que pelas competências que estão instaladas aqui, a gente tem uma representatividade muito boa da comunidade e seus vários setores, né, de atuação. A gente tem aí a representação da associação comercial, das universidades e da gestão pública do município, assim como o empresariado, né? Então, eu torço para que seja um resultado positivo para a comunidade, que a gente possa aí tornar esse trabalho uma referência e que ele também possa ser replicado em outros locais, a depender do sucesso que a gente consiga. E aí eu tenho certeza que, com a qualidade das pessoas e instituições que estão envolvidas, a gente vai sim sair com um trabalho muito bem feito. Agradeço demais e passo a palavra para, não sei quem que é agora, professor, a associação, a prefeitura. Muito obrigado, Télcio. O Sebrae colocou essa atividade dentro do Cidade Empreendedora, que já é um programa de sucesso no Estado, e então foi muito importante, né, o apoio e financiamento do Sebrae para essa atividade. Então, vamos passar agora para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com o Aguinaldo. Está aí, Aguinaldo? Sim, professor. O professor Aguinaldo é o diretor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Corumbá. Boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde a todos os presentes. Primeiramente, fico feliz, né? Estou a Corumbá há 13 anos e eu sempre imagino que Corumbá precisa se autoexplorar economicamente de maneira sustentável, né? Então, eu espero que o workshop traga para Corumbá e a região, incluindo Ladário, oportunidades, né? O que é uma cidade inteligente? Como uma cidade pode se desenvolver de maneira sustentável? E a inovação é isso. É preciso trazer projetos de inovação para dentro dessas cidades, né? Eu tenho certeza que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com a gestão do professor Turini, ele vem buscando muito investimento em inovação. E essa inovação ela precisa ser difundida, ela precisa ser apropriada pelos gestores públicos. Sabemos que Corumbá tem muitas oportunidades. É preciso enxergar essas oportunidades e transformar essas oportunidades em sustentabilidade, em recurso, em benefício para a população. Qual é o objetivo geral disso? Um desenvolvimento econômico, social e sustentável. Cidade inteligente, eu acredito que é isso. É buscar o que é que nós temos em Corumbá que precisamos aproveitar. Principalmente neste momento que nós temos uma novela que é voltada para o Pantanal.
Então, como que o município pode se apropriar deste marketing, que é o Pantanal, que é vinculado hoje para o Brasil inteiro? Como é que a gente pode ganhar com isso? Como é que o município pode crescer, se desenvolver cada vez mais? A gente sabe que tem muitas ações que precisam ser melhoradas. E eu tenho certeza que esse workshop com esses profissionais que estão hoje envolvidos vão contribuir muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, muito obrigado e estou muito feliz pelo fato da UFMS, junto com o Saulo, Elaine, com o Leonardo, participarem ativamente deste projeto, que é um grande desafio para Corumbá. Muito obrigado, Aguinaldo. Eu queria aqui de público agradecer à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a participação direta aí do Saulo, do Leonardo, lá da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável, e da Elaine, aí do seu grupo de Corumbá, que foram fundamentais para a realização, preparação desse workshop. Nós estamos trabalhando nisso já há algum tempo. Muito obrigado aí a eles publicamente e institucionalmente à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Obrigado, Aguinaldo. Vamos, então, agora à palavra do Cássio. Você fala pela Prefeitura, Cássio? Cássio é o secretário de Desenvolvimento da Prefeitura de Corumbá. Boa tarde. Me ouvem? Sim. Boa tarde a todos, professor Eduardo, boa tarde a todos os parceiros, né? SEBRAE, Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na pessoa do nosso diretor do campus aqui de Corumbá, o Aguinaldo, todos os seus colegas de trabalho, a Universidade Federal de Santa Catarina, a todos os nossos amigos que participam desse workshop, que se inscreveram, pela relação que nós recebemos, né, professor? São pessoas que pensam Corumbá, alguns não estão mais conosco aqui na nossa cidade, mas participaram do processo de elaboração de plano diretor e têm trabalhos publicados na área da região em questão, em que nós iremos debater o procedimento, esse workshop em torno dela. Aos meus colegas de trabalho, temos aqui vários colegas da administração pública municipal participando, Elbio, Zé Roberto, Lígia, enfim, outros colegas de trabalho, e dizer que é um prazer muito grande, em nome aqui da administração do prefeito Marcelo Yunes, participar desse workshop, né? Porque a administração municipal, desde o do lançamento do Cidade Empreendedora, por exemplo, sentiu que era uma ferramenta, era um processo inevitável da administração ser parceira, porque tinham várias linhas de atuação e todas elas muito alinhadas com o pensamento da administração, né, e com a vontade da administração do prefeito Marcelo contribuir para o desenvolvimento da nossa região, geração de emprego, renda, melhoria da qualidade de vida das pessoas. A administração está completamente alinhada, né, com a estratégia utilizada nesse capítulo que trata das cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis, e está elaborando uma série de trabalhos paralelos no sentido de melhorar o planejamento da administração pública, vide o planejamento estratégico da administração que estamos conduzindo agora, e acreditamos, temos certeza, né, que desse grupo de trabalho, usando essa metodologia, nós iremos trazer para essa região foco, né, muita contribuição, e que servirá também para nós desenvolvermos esse mecanismo de trabalho para outras regiões da cidade também, e desse trabalho poderemos ter um plano de ação que, se não pudermos executar com a máxima urgência, mas deixaremos aí ao longo do tempo um planejamento para desenvolver. É total interesse do município, né? Agradecemos muito ao professor Eduardo e toda a sua equipe lá da Universidade Federal de Santa Catarina, aos parceiros do SEBRAE e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e desejamos que todos contribuam, né, com o seu olhar, né, sobre essa região, e possamos todos nós reunirmos num documento, né, professor, uma estratégia aí de melhorarmos a qualidade de vida, principalmente, né, de toda a nossa cidade aqui, através, como o professor Aguinaldo falou, de inovação, novo pensamento, né, e trazer a nossa cidade para um cenário de desenvolvimento sustentável, né, mais adequado, e que a gente consiga trilhar esse caminho.
Muito obrigado a todos, muito obrigado ao SEBRAE, principalmente, por ter oferecido esse seminário, esse workshop, né? E vamos todos aqui desenvolver o melhor que podemos. Muito obrigado a todos pela participação e que todos consigam, né, professor, estar conosco aí nesses 5 dias, né? Porque precisamos da colaboração de todos. São pessoas altamente capacitadas, que vivenciaram e vivem o dia a dia da cidade e têm muito a contribuir. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cássio. Queria, de novo, de público, agradecer a sua participação e da Lígia na organização do workshop, que realmente dá um trabalho razoável, né, de fazer as coisas acontecerem, e vocês dois foram fundamentais aí na prefeitura, na montagem da equipe, na organização, na definição do local e tudo. Então, muito obrigado ao Cássio e à Lígia pela toda a colaboração até agora, né? Eu sei que todos vocês têm uma agenda complicada, mas conseguiram nos ajudar bastante e viabilizaram aqui a organização do workshop. Então, vamos lá, gente. Nós estamos aqui, passamos agora para a fase das mensagens de conteúdo. Então, a partir de agora, eu vou colocar em um contexto muito rápido o que é a tal cidade mais humana, inteligente e sustentável. E, em seguida, eu vou chamar os depoimentos das pessoas que nós convidamos, indicadas por vocês, que vão falar sobre o contexto específico do local onde nós vamos intervir. Então, primeiro o conceito, cidade mais humana, inteligente e sustentável. Eu vou dar 3 características da cidade mais humana, inteligente e sustentável para ficar bem claro para todos vocês. Então, o primeiro é o seguinte, o conceito de Smart City, ele foi meio que capturado pelos fornecedores de equipamento que querem vender as suas câmeras, seus sensores, essa coisa toda, que não tem nada de errado, eles estão no negócio deles, mas houve um direcionamento muito forte para a tecnologia e menos para a solução dos problemas dos cidadãos e dos frequentadores da cidade. Então, apareceu esse movimento, do qual nós fazemos parte, é um movimento internacional, começou na Europa, depois teve adesão de várias cidades nos Estados Unidos, que é chamar não apenas de Smart City, mas chamar de human, né, mais humana, Smart City, cidade mais humana e inteligente, que significa o seguinte: primeiro o cidadão, o frequentador da cidade, e depois a tecnologia. Não é contra a tecnologia, não, tecnologia é importantíssima. É apenas o seguinte, que não adianta você dobrar o número de câmeras de observação na cidade se você não sabe de que forma que isso vai melhorar a vida do cidadão. Então, a forma de medir o resultado no mundo X, cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis, sempre é o bem-estar do cidadão. A métrica tecnológica, ela não é importante. Ela existe, a gente usa a tecnologia, mas a métrica de resultado é o bem-estar do cidadão. Não é quantas câmeras tem no centro da cidade, não é quantos sensores tem na cidade, quantos quilômetros de fibra ótica tem na cidade. O que interessa é como é que está a segurança do cidadão para andar na cidade à noite, como é que está a velocidade de acesso de todos à internet e por aí vai. Então, a métrica sempre é o cidadão. E cidadão aqui é um conceito amplo que é o frequentador. Cidadão não é apenas o morador da cidade, nesse contexto, ele é também o frequentador da cidade, né? A cidade existe para os seus frequentadores, inclusive os cidadãos. Então, primeira coisa importante no conceito de X, da cidade mais humana, inteligente e sustentável, é que nós trabalhamos com moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar. Vocês vão ver que várias coisas desse mundo X são coisas meio óbvias, só que são óbvias e não são praticadas. Então, a gente precisa chamar atenção para isso, para que elas sejam praticadas. Moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar foi sempre assim na história das cidades no mundo inteiro, até a grande reforma de Paris em 1860. Então, até 1860, o conceito sempre foi moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar, dentro de um raio pequeno, para que as pessoas pudessem se deslocar pouco. Quando veio a Revolução Industrial,
a gente partiu para esse conceito que moradia num lugar, lazer no outro e trabalho no outro, porque as fábricas eram poluentes. Com isso, criou-se a necessidade de transporte dentro da cidade muito forte e a cidade foi degradando a qualidade de vida dos frequentadores por causa de diversos motivos, mas também por causa das necessidades de transporte. Então, primeiro conceito importante, moradia, lazer, trabalho no mesmo lugar, num raio pequeno. Então, como nós vamos tratar de um local específico da cidade, nós estamos falando de como ter moradia, lazer e trabalho naquele lugar específico que nós vamos tratar aqui no seminário. Segundo conceito, também óbvio, mas que na prática a coisa sempre é um pouco diferente. O segundo conceito é ouvir o cidadão, ouvir o frequentador da cidade. Todo mundo diz que ouve o cidadão, mas na prática mesmo, as coisas são feitas, a tendência é tão difícil você trabalhar na esfera pública no Brasil, que a tendência é você fazer as coisas do jeito que dá. Esse negócio de ouvir a população acaba atrasando muito as coisas acontecerem, então você acaba passando por cima, deixa para depois. E acontecem coisas surpreendentes. No Rio, na primeira gestão do Eduardo Paes, eles resolveram fazer um teleférico na Rocinha. E criaram o projeto Teleférico na Rocinha e foram lá no finalzinho do projeto, só para definir onde é que seriam as estações do teleférico, foram discutir com a comunidade da Rocinha. Quando eles chegaram lá, a Rocinha é uma cidade de 200 mil pessoas, né? Um negócio gigantesco, uma das maiores do Brasil. Então, chegaram lá na comunidade, várias associações de moradores e tal, o pessoal disse, não, nós não queremos cidade, não queremos teleférico, não. Aí todo mundo da prefeitura falou, mas como assim vocês não querem teleférico? Não, nós queremos esgoto, nós queremos água de qualidade, escola, campo para as crianças poderem fazer esporte e tal. Quando tudo isso estiver funcionando, aí nós queremos o teleférico. Mas a nossa preocupação hoje não é essa. O teleférico não, a gente resolve muito bem. Tem um tal do motoboy, mototáxi lá, que funciona muito bem. Inclusive, entra em tudo quanto é beco e tal. Então, esse não era o problema. Então, a prefeitura gastou um dinheiro enorme fazendo um projeto que não era aquilo que os cidadãos da região queriam. Então, o segundo conceito importantíssimo é ouvir o cidadão. O terceiro, e esse aí é bem mais complicado, é a gente mudar o nosso modelo mental e questionar coisas que sempre foram óbvias na cidade. Por exemplo, se um prefeito resolve derrubar uma fileira de casas para alargar uma rua, todo mundo, menos os donos das casas, todo mundo vai achar ótimo. Parece uma coisa natural que, com o progresso, vem o alargamento das estradas para que os carros possam passar, como se a cidade fosse feita para os carros. Então, um dos conceitos mais importantes da cidade X é o seguinte, a cidade é para as pessoas, não é para os carros. Isso parece também uma coisa óbvia, mas, na prática, a gente acha que a cidade é feita para os carros. É um desvario mental imaginar que o objetivo da cidade é os carros. Por exemplo, em Florianópolis, a nossa cidade, o pessoal queria construir uma quarta ponte entre o continente e a ilha, porque o trânsito nas duas pontes estava congestionado, ele estava atrapalhando os carros a entrarem em Florianópolis. E depois que a gente foi estudar o assunto, a conclusão é mais ou menos óbvia. As pontes são uma bênção para Florianópolis. Se as pontes não estivessem congestionadas, aquele monte de carro ia entrar todo em Florianópolis e o congestionamento ia ser a ilha inteira. Então, ainda bem que a gente tem as pontes congestionadas. O que nós tínhamos que ter era transporte de passageiro entre o continente e a ilha. Então, a gente tem que questionar as coisas que parecem óbvias na cidade. Nós chamamos isso genericamente de desindustrialização mental. A gente não trabalha de 9 às 6 porque a gente precisa trabalhar de 9 às 6. A gente trabalha de 9 às 6 porque a gente acha que está na indústria até hoje. Então, esse conceito de desindustrialização mental, quebrar os paradigmas clássicos da cidade, é uma característica muito forte da cidade X e que vai ser praticada aqui durante o nosso workshop. Então, são 3 conceitos aqui para dar uma pincelada inicial, o que é o tal conceito X, e
nós trabalhamos sempre na cidade a partir de uma região pequena da cidade. Porque toda vez que a gente tenta trabalhar uma cidade como um todo, é tanta confusão para você acertar na cidade, que você não consegue chegar em lugar nenhum. Então, a gente pega uma região da cidade e fala assim, vamos aplicar o conceito X nessa região delimitada da cidade. Nós chamamos isso de local X. Então, na sequência agora, eu vou pedir a Joanita para falar sobre o local X, que foi definido por vocês, né? Prefeitura, universidade, a turma da organização, qual que era a região da cidade mais interessante para nós fazermos a nossa intervenção. E o local X foi definido como a área tombada, o entorno da área tombada e aquilo que genericamente a gente faz referência como Centro Histórico de Corumbá. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Joanita, a Meta, da Prefeitura, a Meta, da Prefeitura de Corumbá, para ela falar um pouco para nós sobre o local X, depois a Ramona Catarina, do Museu do Histórico do Pantanal, que nos recebeu lá muito bem, aliás, a Joanita também, para falar sobre a região, sobre o aspecto do museu. E depois vamos ter duas intervenções do setor empresarial e mais duas da universidade. Então, vamos começar com a Joanita. Eu vou pedir a todos vocês que tentem se encaixar em 10 minutos, porque é muito importante que a gente chegue ao final do nosso intervalo aqui com um tempo de trabalho dos grupos de trabalho. Então, nós vamos colocar 10 minutos para cada intervenção. Quando chegar perto do final dos 10 minutos, nós vamos chamar a atenção aí para concluir o pensamento e tal, para a gente ficar dentro de 10 minutos cada intervenção. Então, por favor, Joanita, muito obrigado aí pela sua participação. Com você. Tá, então foi escolhido um local, né, que é moradia, lazer, né, e trabalho. Seguindo o plano urbano de Corumbá, traçado pelo almirante Delamar em 1875, que nós temos essa planta antiga, que são 32 quadras, né, e algumas faces de quadra, no quais estão inseridas 700 edificações de interesse cultural. Pode ir passando o slide, que esse slide aqui, na realidade, o tempo para mim é curto. Para um pouquinho aí. Mas é que muita coisa eu preciso mostrar, porque necessito de visualização. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, e eu acho que eu consigo. Isso aqui era a primeira intendência municipal que está dentro, tudo que eu vou falar aqui está dentro desse perímetro, tá? Desse perímetro urbano, que depois eu posso disponibilizar por e-mail para aqueles que necessitarem. E essa foi destruída completamente, e eu conto com essas cidades inteligentes, e eu não sei mais o nome, para que nosso povo tenha noção do pertencimento, para que isso não ocorra mais. Por favor, pode passar? Isso se transformou em 1970, na década de 70, bem aí. Vamos para frente um pouquinho, podemos ir para frente, e são algumas das mutilações que vêm ocorrendo no nosso centro histórico, que, entre aspas, que eu chamo assim, eu denomino mais para frente. São outras mutilações, a gente chama de mutilação. É como se um braço fosse cortado e fosse realmente mutilado. Para frente. Tá, esse é o mapa do antigo Delamare, né, que o Delamare fez, né, em 1875, né, e segue o mesmo arruamento, tá, formado por 3 largos, que nós ainda os temos, que são o Largo de Santa Teresa, o Largo de São Pedro e o Largo da Candelária, que são as 3 principais praças do município, e o traçado continua o mesmo. Para frente. Essa já seria a nossa carta seguindo o plano do Delamare, né? Dá bem para você ver aí o quadrilátero do centro histórico. Então, dentro desse quadrilátero, um pouquinho para frente, por favor, nós temos
Essa área grande em cinza é a Zona Especial de Interesse Cultural, que foi delimitada pelo Plano Diretor Participativo em 2006. E esse pequeno em azul marinho seria a nossa área de trabalho, o Centro Histórico. Tá? Para frente. Dentro dele, nós temos todos esses estilos eclético, art déco, neocolonial, missões modernistas, estilo militar e proto-modernista. São 700 edificações classificadas em diversos níveis. Vamos para frente. Níveis de preservação 1 é quando o imóvel está completamente preservado, tá? A fachada principal, tá? Que a gente diz. É tudo aqui em relação à fachada. No interior, tudo pode ser modificado, porque no interior, aí já entra o processo de tombamento, já é uma outra questão. Nível de preservação 2 é quando há modificações que não são significativas e que pode ser voltado ao nível de preservação 1 com muita facilidade, vocês vão ver aqui no exemplo que a gente vai mostrar. Vamos para frente. O nível de preservação 3 é uma fachada completamente descaracterizada, não, descaracterizada. É quando ele já sofreu alguma alteração, é a mutilação. Em alguns casos, porque tem o ritmo, a gente consegue voltar. E o nível de preservação 4 é quando só existe o coroamento. Mas nesse centro histórico, nós também temos as edificações envoltórias e temos as áreas não edificadas, certo? Então, tudo isso aí compõe esse quadrilátero que nós iremos estudar. Vamos para frente que eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui tem, por nível de preservação, são 343 edificações que estão completamente preservadas, tá? Preservadas não é conservadas. Uma coisa é uma, a outra é outra. Então, como eu estou dizendo para vocês, eu posso depois disponibilizar esse material todinho para vocês. Essas aqui, ó, você está vendo, são nível de preservação 1, estão completamente preservadas. Eu pude pegar para dispor aqui apenas um exemplo de cada estilo arquitetônico em cada nível de preservação. Vamos para frente. Essa aqui também é um nível de preservação 1, para frente. Nível de preservação 1 também. É tão rica a questão que a gente fica tendo que escolher entre essa ou aquela para poder mostrar. Para frente. Essas são uma art déco, nível de preservação 1. Para frente. Essas são as neocoloniais, que são uma série, que a gente tem 6 delas no município. Vamos para frente. Essa aqui é neocolonial também, é um palacete. Mais para frente. Essas são as séries de missões, que nós temos também 7 delas. Frente. As modernistas temos também. Todas essas são nível de preservação 1. Agora, essas aqui que eu coloquei aqui, que são níveis de preservação 2, são porque as portas foram trocadas, não são mais de madeiras e agora são de ferro ou de outro material, mas que podem, a qualquer momento, voltarem a ser. Então, o nível de preservação é 2, considerado. Para frente, aí, essas também, que tiveram as portas trocadas, mas são nível de preservação 2. Aí aqui também é o mesmo caso. Aí vamos para... Essa aqui são as 3 onde houve mutilação. Então, a gente vê que houve abertura de vãos, né? Geralmente, eles procuram para fazer as garagens, a tal da garagem, que mutila o imóvel. Para frente. Essa também, sobrou alguma parte dela. E agora... Essas são as mistas, que às vezes em cima está completamente preservada e embaixo não. Geralmente embaixo não. Essas também são as mutiladas, as NP3. E essas aqui são aquelas que só sobraram a parte de cima do coroamento, a parte bem em cima. Mas que contam a história da cidade também, porque a história é contada através como se fosse um livro que você vai passando e vai vendo aquilo que existiu. Para frente, acho que acabou aí. Esse nível de preservação 3.
E era isso. E o que eu queria deixar também aqui é que no município de Corumbá, terminando, acho que eu vou dar certinho meus 10 minutos, tem uma lei de incentivo fiscal, tá? De 100%, 90% de desconto de IPTU para os imóveis preservados e conservados, tá? E isso deve ser propagado também, eu acho, entre esses moradores e para incentivá-los a conservar. Era isso que eu tinha a colocar. Joanita, muito obrigado. Quando você mostrou ali as mutilações, aquilo chega a ser dolorido, né? Eu acho que até a gente usa a palavra, aquilo fica dolorido, né, de ver aquelas Verdade. imagens. Mas o que eu queria só enfatizar você vê que em quase todos os casos a mutilação foi feita para quê mesmo? Para o automóvel. É interessante pensar isso, né? Que uma vez a cidade determinada que a cidade existe para os automóveis, todas essas mutilações fazem sentido. Você tem que ter algum lugar para pôr o automóvel, né? Então, isso é uma história comprida. Mas, enfim, só para reforçar o argumento. Muito obrigado, Joanita. Nada. Vamos ouvir, então, a Ramona Catarina, do Museu Histórico do Pantanal. Muito obrigado, Ramona, por ter vindo falar conosco sobre a sua perspectiva. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Então, primeiro agradecer ao convite da professora Elaine, através da universidade, né, através da professora Elaine. É uma grande alegria estar aqui com vocês. E falar um pouquinho sobre o meu ponto X, o meu lugar X na cidade. O meu ponto X na cidade é o Porto de Corumbá, e lá está inserido o Museu de História do Pantanal, o MUPAN, e conta a história do Pantanal e da região, das ocupações humanas nessa província, nesse estado, nesse lugar. Então, meu lugar X, ele nasce a partir da estratégia da geopolítica da coroa portuguesa em cima da coroa espanhola, e essa estratégia expansionista de geopolítica gerou cidades do lado espanhol, que seria, segundo o Tratado de Tordesilhas, que seríamos território espanhol. Então, essa estratégia geopolítica da coroa portuguesa em cima da coroa espanhola gerou cidades e portos nessa região. Então, mas como a Joanita mesmo disse, a gente tem um tempo curto e o assunto é longo, mas vamos lá. O Arraial de Nossa Senhora da Conceição de Albuquerque, depois Santa Cruz de Corumbá e finalmente Corumbá, ela nasceu em 1878 e ela foi elevada a distrito em 1938. E a partir disso, o distrito 1838, 1850 município. Então, eu gostaria que passasse a foto. Isso. Ali nós temos o porto de Corumbá, justamente antes da primeira fase da navegação. Essa navegação ela teve 3 fases importantes na região pantaneira. A primeira fase foi antes da instalação da alfândega de Corumbá, que se deu em 1861. Só que antes disso, o Tratado de Amizade, Navegação e Comércio entre o Brasil e o Paraguai foi estabelecido. E esse tratado, após o tratado, um grande número de pessoas e mercadoria começaram a circular nessa província. Quando eu digo província, eu quero falar que província ou capitania de Mato Grosso, ela abraçava o estado de Goiás, o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, era um local bem grande. Assim como o município de Corumbá, ele é um município extremamente extenso no seu território. A cidade é pequena, porém o seu território ele é grande. Quando você chega a Corumbá, você não vai para o Pantanal, você já está no Pantanal. Então, essa planície ela nos abraça há muito tempo. E aí, essa navegação de grande porte, ela veio a partir da instalação da Câmara e da Alfândega de Corumbá. A Alfândega de Corumbá ela começou o seu funcionamento em 1861 e foi fechado em 1865 por conta da guerra da invasão paraguaia nesta província. Após isso, após 1870, ela reabre novamente, e aí ela reabre a todo vapor,
com os seus vapores, digamos assim, os seus navios, trazendo pessoas e mercadorias para este local. Observem que ali ainda existe esse prédio da alfândega, nessa foto ainda existe o prédio da alfândega, ela é vizinha da unidade 3 da UFMS. Observe as transformações que a cidade sofreu. Então, a gente pode observar que houve um grande aterramento, não só um aterramento, mas vários aterramentos ao longo desse período. Esse espaço ele era denominado Rua do Porto, depois Rua do Comércio, depois Rua Presidente Costa Marques e depois voltou a ser Rua do Comércio e agora Rua Manuel Cavassa, onde o museu está inserido, que é o 275. Então, essa rua ela foi tendo muitas transformações, esse espaço da cidade ela sofreu imensas transformações, e a gente observa também o número de pessoas que chegavam através da navegação. Essa foto ela ilustra muito bem isso. Essa foto aqui eu retirei do site do IBGE. Então, ela mostra o trapiche. A gente chama de pier hoje em dia, né? Mas é o trapiche da alfândega. E esse trapiche era feito com madeira de lei e levava até a embarcação do navio, até onde o navio estacionava, para que a gente pudesse fazer o translado de pessoas e mercadoria. Também haviam vapores que ficavam estacionados no meio do rio Paraguai e pessoas desembarcavam através de chalanas que desciam no porto de Corumbá. Então, como vocês podem observar nessa foto, existia um grande volume de mercadorias que desciam. E aí, esses estrangeiros, eles trouxeram consigo esses vapores no porto de Corumbá, ele trouxe o apogeu do comércio local, onde estrangeiros chegavam, e cada estrangeiro que chegava, ele trazia consigo aquilo que a gente não consegue ver, mas cada pessoa ela é possuidora do seu imaterial. Então, a riqueza imaterial que vinha com esses imigrantes era muito grande. E eles traziam muito o modo de fazer as coisas. O imaterial ele está presente no Casario do Porto, nas nossas comidas, na nossa fala, nos nossos jeitos, no jeito corumbaense de ser. E, a partir desse momento, o Corumbá se torna um grande caldeirão cultural. Mas Corumbá ele era o ponto final da mercadoria. Por favor, a próxima foto. Ele era o local, o destino final das grandes embarcações. Então, esse porto de Corumbá, haviam 3 tipos de embarcações que vinham para cá. Chegava-se aqui navios internacionais uma vez no mês, os navios nacionais chegavam 2 vezes no mês, e os mascates fluviais que passaram a fazer parte desse cenário, que eram oriundos das casas comerciais. Por favor, a próxima. Esses imensos vapores, eles traziam não apenas pessoas, mercadorias e etc. Esses imensos vapores, eles traziam também muitas doenças, né? Eles traziam sonhos, traziam doenças, traziam todo tipo de que você pode imaginar. Haviam casamentos, haviam óbitos, haviam todo tipo de situação que se pode imaginar, porque geralmente as viagens eram muito longas. Então, esses vapores eles acabavam trazendo. E o porto de Corumbá, ele tinha mais ou menos essa configuração. O rio ele era mais próximo da beirada, sofremos alguns aterramentos, e aqui nessa foto você consegue observar já a foto desses mascates fluviais, que já apareceram no outro momento da história também, onde as casas comerciais elas faziam a próxima foto, esse meio de comércio, né, de transação comercial. Essa é a foto do prédio Vanderlei Baís. Hoje o Museu de História do Pantanal está sendo abrigado aí. Como vocês podem observar, o aterro do porto, a rua chegava até mais próxima do Casario. E esse Casario aí, ele teve vários usos ao longo da sua história. Ele nasceu em 1876 como casa comercial, só que ele operava também como agências bancárias, fazendo transações com outros países. Interessante dizer também que dentro desse prédio, em 1916, nasceu a 14ª agência do Banco do Brasil. E ela funcionou dentro desse prédio. Uma coisa que eu questiono sempre é se o Banco do Brasil utilizou o prédio todo ou se era uma casa comercial e dentro dessa casa comercial funcionava a 14ª agência do Banco do Brasil. Isso é uma coisa que ainda vou ter que pesquisar. A próxima foto.
Essa aqui aparece já sem o trapiche da alfândega, porém a Casa Vasques, então a gente tem certeza que isso aqui já é início do século XX, os primeiros anos do século XX, porque a Casa Vasques, aquela casa lá no fundo, ela teve seu início antes da guerra contra o Paraguai e finalizou no pós-guerra. Então a gente tem certeza que essa foto já é dos primeiros anos do século XX por conta disso. Joanita sabe, e as pessoas que trabalham com arquitetura, as imagens, né, os casarios, eles contam o período em que você está falando. Também vocês podem observar um pequeno barco estacionado aqui próximo à alfândega, onde as pessoas comercializavam peles, né? A gente importava matéria manufaturados de todos os tipos e exportava todos os tipos de peles e produtos oriundos de bovinos e equinos. Meu tempo está acabando. A próxima foto, por favor. Ih, ficou sem. Mas o que a gente tem a informar é que esse período ele foi de grande importância e a gente não pode jamais esquecer a importância do Rio Paraguai para esta região do Porto e para esta região pantaneira. Sem o Rio Paraguai, a gente não estaria aqui. Então, assim, o meu local X, que eu gostaria de ver transformado e belo e lindo e maravilhoso novamente, é o Porto de Corumbá. Eu gostaria muito de vê-lo urbanizado, de uma infraestrutura melhor, um local em que a gente pudesse compartilhar com outras pessoas. A gente tem tantos casarões ali que poderiam ser utilizados com tanta coisa. Eu gostaria muito de ver esse meu local X transformado num lugar muito bonito. E obrigada. Professor, o seu áudio está desligado. Acredito que o meu tempo acabou, né? Acabou. Ramona, mas eu queria dizer que a sua paixão pela cidade é uma inspiração aqui para o nosso trabalho. E é muito interessante de ver a Casa Vasques ali atrás, onde está instalado o Instituto ONG, né, do Homem Pantaneiro, que nós vamos ter, o grupo de meio ambiente vai ter a oportunidade de falar com o pessoal lá do IHP durante, é muito bonita, né? É muito bonito. Durante a semana. E ali, aquela casa onde está instalado o museu, realmente é um negócio muito legal, né? Imaginar como que aquilo, a história toda que já passou por aquela beirada do rio ali, né? Ela teve vários usos ao longo dos tempos. Ela foi o escritório técnico da ferrovia, ela já foi bar, já foi vários locais da administração pública, já foi cortiço. Então, aquele prédio ele tem muita história. Muita história, né? Muito legal. Obrigado, Ramona. Vamos agora aos representantes, aos porta-vozes que o pessoal selecionou do setor privado. Então, queria ouvir primeiro o André Campos, da Associação Comercial. André, muito obrigado por nos receber aí na semana da visita, né? E dar aí a sua visão sobre o local X, do ponto de vista dos empresários. Boa tarde, um prazer, professor, estar participando. Todos me ouvem? Creio que sim, né? Ouve, professor? Oi, estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá ótimo. Eu tinha um problema com a internet, eu caí agora há pouco e a gente está meio travando aqui. Mas vamos lá. Falando do comércio, eu acho que nós precisamos, né, olhar Corumbá como uma cidade que tem uma história muito ligada ao comércio, né? A gente ouviu aí o porto comercial, né? Corumbá foi fundado a partir dessa perspectiva, né? Desse ponto estratégico de ligação comercial, enfim. Eu creio que isso é algo que precisamos não perder de vista, né? Durante esse processo, né? E falando do comércio corumbaense, também nós não podemos deixar de perspectiva a proximidade com a Bolívia e toda a complexidade que isso representa, né? Com os seus prós e os seus contras de ser tão próximo de uma fronteira de um país vizinho com um poder aquisitivo um pouco menor e com tantas deficiências em tantos níveis, né? Então, a gente acaba absorvendo muitos dos problemas da cidade vizinha
e também temos o benefício de estar atendendo o comércio corumbaense, atendendo a população boliviana com aquilo que eles necessitam. Eu creio que uma perspectiva e talvez um sonho que talvez resgatasse também essa pujança do porto, né, seria nós instalarmos ali algumas lojas francas, né, aproveitando aquela beleza histórica e trazendo uma revitalização para aquele lugar. Creio que seria necessário a gente olhar dentro de uma perspectiva também de trazer uma acessibilidade dentro das calçadas aqui na região central da cidade, e aí isso passa por um problema social, onde a gente tem muitos ambulantes na calçada, né? A gente tem alguns desníveis, alguns problemas que a gente pode estar resolvendo com o tempo. A gente pode olhar também para esse centro comercial dentro dessa perspectiva de cidades humanas, que nós temos praças, foi muito bem planejada a cidade, né, professor? O senhor esteve aqui, o senhor pode contemplar com ruas largas, né, com lugares com arborização, praças, lugares que a gente possa estar indo para contemplar, mas esses lugares precisam estar dignos da história que eles carregam e da contemplação que nós podemos ter nesses lugares, né? E isso vale para o Porto, isso vale para a Praça da Independência, isso vale ali para a República também. Acho que tem um microfone aberto junto comigo aí. Creio que num overview bem amplo, né, a gente tem um problema muito sério com a internet, e aí a gente já entra na parte mais tecnológica daquele ponto que o senhor falou, e aí definitivamente isso é um grande problema na cidade. A gente já aconteceu de nós ficarmos dias ilhados aqui, sem conexão, né, e isso é um problema crônico, precisa ser resolvido. Nós não podemos falar de cidades humanas e inteligentes hoje sem ter um acesso à internet de ponta, né? Eu creio que isso para o comércio é imprescindível. Hoje ninguém anda com dinheiro e se a gente ficar sem internet, ninguém compra, ninguém vende. Então é um problema gritante que precisa ser resolvido urgentissimamente. O que mais que eu posso dizer? Eu creio que é isso, dentro de um overview bem amplo, né? A gente precisa olhar sempre para o comércio boliviano, olhar para a peculiaridade da cidade, de ser uma cidade, né, que nasceu com essa pujança para o comércio, tanto para o comércio interno como para o comércio exterior, e aí a gente entra, né, nesse desbravamento, onde nós estamos trabalhando para ligar Corumbá aos portos do Chile, através da nossa ferrovia, que hoje se encontra aí sucateada, mas acho que esse é uma pauta para uma outra pasta, né? Eu creio que é isso, professor. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, André, pela sua intervenção. E é interessante que você trouxe aí o aspecto da conexão com a Bolívia, né? Que a Bolívia tem os compradores de um lado e os vendedores de outro lado, que atrapalham, uns que colaboram e outros que atrapalham, mas é um contingente importante. E eu queria só reforçar aquele conceito que eu coloquei lá atrás, que a cidade ela deve existir para os seus frequentadores, no sentido amplo. Então, nós temos que acomodar essas coisas. As coisas têm que funcionar no sentido dos frequentadores como um todo, né? Incluindo aqueles que estão tentando aí fazer. Não precisa ser na frente da sua loja, né, André? Mas é claro que isso é parte da vida da cidade e é relativamente, eu diria que não muito complicado para resolver. Em relação ao acesso à internet, eu acho curioso essa coisa do acesso à internet, porque se há um troço que é barato para resolver, é isso. Se alguém pegar isso, o touro a unha, e falar assim, olha, eu vou pôr internet de alta velocidade em Corumbá, esse assunto é relativamente simples de resolver, o que é curioso, né? Que alguém pegar mesmo para fazer, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas tudo bem, vamos voltar e nós vamos tratar desse assunto lá na frente, principalmente na parte econômica. Obrigado, André. Vamos passar então para Joyce, que é a comerciante do turismo de pesca no Pantanal, tem uma empresa de muito sucesso na cidade, e para a sua visão sobre
O André falou da visão do comércio da parte de cima, agora tem o comércio da parte de baixo, que é realmente na beirada da água, hoje muito voltado para o turismo de pesca, mas que pode ser para vários outros tipos de turismo também, como nós vamos ver num dos grupos de trabalho. Então, por favor, a Joyce. Olá, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar nesse projeto bacana. Estão me escutando? Tá certinho? Sim, estamos ouvindo. Então, tá bom. Então, eu venho com o olhar do Porto, né, que aqui, eu acho que eu estou aqui há 28 anos trabalhando nesse perímetro. Eu venho com o olhar do turismo, do turista, para passar um pouquinho do que a gente vive aqui, né? Então, assim, na realidade, o turismo de Corumbá, ele é conhecido e ele é reconhecido como o turismo da pesca esportiva, que passou por muitas mudanças ao longo desses 30 anos, né? Então, o turismo da pesca, ele foi extrativista, ele passou por momentos que despontou o Pantanal, né, e o turismo da pesca, que se levava tudo e todos. Depois passou por um regramento, né, que esse recurso do peixe, que é o turismo que a pesca traz, esse recurso do peixe, ele começou a ter regras, né? O turismo da pesca começou a ser regrado, e ele passou por uma mudança ao longo desses 28 anos, né? Que 30 anos atrás não tinha regra, 28 anos atrás você tinha regra, mas não tinha uma fiscalização intensa, e hoje a gente vem para o lado, no século XXI, né? No ano de 2022, a gente vem aí com turismo de pesca inovado, renovado na cidade de Corumbá, com turismo de pesca, trabalhando aqui no Porto, né, com os barcos hotéis, com o turismo de pesca responsável. Então, o que é o turismo de pesca hoje na cidade de Corumbá? Cada turista que embarca aqui em Corumbá, ele agrega uma mão de obra. Então, quando alguém vê um barco-hotel saindo com 20 pessoas, são 20 pessoas trabalhando para aquele grupo, aquela semana. São 20 trabalhadores. E esse turismo, ele é diferente de um turismo de massa, né? Ele é um turismo diferenciado, porque um turismo de massa, você põe um guia e atende 40 pessoas. Esse turismo, não. Ele vem e, se você põe 40 pessoas, ele tem 40 pessoas trabalhando para ele. As empresas tiveram uma evolução muito grande aqui na nossa área. Eles melhoraram a estrutura, né? Porque antes era 99,9% só de homens vindo para a nossa cidade. Então, a gente teve esse esporte, esse turismo vinculado um tempo com pinga e putaria, né? E depois transformou ao longo do tempo. Então, hoje a gente está numa fase que a gente trabalha com barco-hotel de qualidade, com uma tripulação com qualidade de trabalho, com curso, usando muito o Sebrae, Senac, a própria empresa investindo em qualificação. As estruturas mudaram, né, com centro de tratamento d'água, centro de tratamento de esgoto, dentro das embarcações. Para quê? Para atender o novo olhar do público, que é o turismo da pesca diferenciado de família, né? Então, a gente tem, ao longo dos anos, que era um turismo totalmente diferenciado, que a pessoa vinha com um ônibus, trazia tudo. Comida, arroz, feijão, deixava o lixo, bebida, deixava o lixo aqui, ia embora e não usava nada. Então, 100%, vou pôr aí 90% dos nossos produtos utilizados nas nossas empresas é da cidade de Corumbá. A gente não traz nada de fora. As compras, as bebidas, o dinheiro que esse turismo gera, ele fica dentro da nossa cidade, né? Ele não é comprado fora, não é comprado por internet, ele é aqui. E todo o salário e todo esse dinheiro que esse turista da pesca esportiva vem, ele também é distribuído
no centro da cidade com os nossos funcionários, porque os nossos funcionários eles fazem compra, eles compram roupa, eles utilizam serviços, então esse dinheiro ele é distribuído, eu acho que é o dinheiro que fica na cidade quase que 100%, porque ele não tem outra vazão, né? Ele é utilizado dentro da nossa cidade. Então, com esse olhar novo de mudança, a gente tem um porto hoje, no turismo da pesca, a maior infraestrutura de pesca da América do Sul, está localizado na nossa cidade de Corumbá, né? A gente tem que enfatizar muito isso, porque isso é muito importante. Talvez as pessoas não tenham noção do que a gente está falando, mas a gente está falando da maior infraestrutura de pesca da América do Sul, instalada na nossa cidade, uma cidade histórica. E aí vem o olhar de que o turismo de pesca, as pessoas, quando imaginam que vai pescar, igual como vai esquiar. Eu vou lá para o Chile, eu vou para a Argentina esquiar. Ele tem o melhor esqui, ele vai aonde realmente tem neve, né? E o turismo da pesca também. Além da gente agregar a natureza que a pessoa vai ver, a gente tem o esporte que aquela pessoa pratica, que é a pesca esportiva. Mas a gente tem um monte de entraves. Eu acho que a nossa cidade ela tem muito mais o outro turismo, sem ser o da pesca. Ela tem muita história, né? Então a gente tenta fazer com que esse turista que vem para a cidade pescar, que a gente possa conseguir segurar ele na nossa cidade, para ele aproveitar mais ainda a nossa cidade. O que acontece com a nossa cidade? A nossa cidade tem tudo, tudo. Ela tem a única como que chama? O que fala de Jesus, a única via sacra do mundo, em tamanho real. A gente tem um portal lindo, a gente tem um museu maravilhoso, a gente tem história, a gente tem artesão, a gente tem um monte de... Se você andar ali na Frei Mariano e contar a história do Frei Mariano, aquela Frei Mariano, e contar a história dos fazendeiros, e contar a história da cidade, vai ver que tem muita coisa para fazer e ainda tem um pôr do sol maravilhoso aqui no Porto. Então, além de tudo isso, só que a gente tem um problema. Por mais que você converse, por mais que você queira, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que há o olhar de outras pessoas vindo fora, com um trabalho de olhar para dentro desse raio-x, ter essa oportunidade de entender que a gente não está organizado. Não adianta a gente olhar para vender turismo em Corumbá. Eu vou falar um negócio para você, que hoje o que segura os bolivianos na nossa cidade são as compras, as lojas que estão se organizando, e eu tenho dó das lojas, porque o cara tudo desorganizado, o boliviano tem que passar para a rua, não pode passar na calçada, porque tem trem nas calçadas. A nossa cidade ela tem tudo, mas ela não está organizada, né? Num olhar amplo, eu vou abrir os horizontes, olhar amplo. A gente tem tudo, tem história, tem o que fazer, tem o maior carnaval do estado do Mato Grosso do Sul, mas a gente não está organizado para contar, a gente não sabe se amostrar, a gente não consegue mostrar o que a gente tem, né? E não vou nem longe, se a gente copiasse só a tendência à organização de Gramado ou de Bonito, a gente seria... Só copia, não precisa nem pensar muito, não, só vamos copiar o que eles têm, organizando por parte. Então, assim, vou organizar as visitas no museu, faça chuva ou faça sol. Hoje a gente tem um circuito maravilhoso, para quem não conhece, tem um museu, tem um museu do IHP do Homem, tem um museu ali, o grandão, e tem ainda o da universidade, que está aqui no Porto, que é um coladinho no outro, que daria para fazer um circuito, sabe assim? E não pode ser de graça, tem que profissionalizar, tem que cobrar os vouchers para que eles tenham manutenção nesses museus, para que não fique na dependência de dinheiro público, sabe assim? Tudo que você vai fazer em cidades históricas tem valor agregado. Vamos lá para Montevidéu ver um museu do carnaval. Porra, eu nem sabia que Montevidéu tinha carnaval, e meu estado e minha cidade é o maior carnaval que tem, nós não temos um museu, sabe assim? Quanto custa? Cara, custa $10
dólares para você conhecer o Museu do Carnaval e 3 salinhas, acabou o museu. Então, assim, o que a gente tem que entender é que a nossa cidade ela tem tudo, mas não está organizado. E que a gente tem que perguntar... Eu fiquei até emocionada quando o senhor falou assim, pergunta o que a gente quer, pergunta como que você gostaria de ver a cidade, né? Não vai fazendo obra mirabolante, vai gastando dinheiro. Senta com a gente, às vezes o mais simples é igual quando você vai arrumar a casa de uma pessoa. Você tira um sofá e muda ele de lugar, e muda uma estante, você já tem tudo arrumado, põe as coisas num lugarzinho, por mais simples que seja, ela vai funcionar, sabe assim? Ela vai funcionar o que você precisa. É o que você precisa, não o que você quer que faça. Quer que faça um monte de coisa, obra mirabolante. Mas é só perguntar para a gente. Então, hoje, o caos, a gente tem um porto, que é um porto que contou essa história aí, eu fiquei babando nessas histórias que as historiadoras contou aí. Tem um porto que tem muita história para ser contada e tem um porto vazio hoje. É triste, é deprimente ver meu porto, sabe assim? É deprimente ver um monte de barco, esporte recreio, que o cara é dono, que ele não se preocupa com lixo, que na porta do barco dele tem lixo e que ele não é capaz de catar esse lixo. Mas por quê? Porque a gente precisa de organização. O que eu quero para o meu porto? Como eu quero o meu turista vendo? Como que eu quero que essa pessoa saia da casa dele e venha para a minha Corumbá e veja a minha Corumbá? É impressionante como a gente tem que olhar nossa cidade como... Não, estamos ouvindo. Então, e é isso, é um sentimento de amor. Tenho 28 anos de Corumbá, me considero muito corumbaense, porque eu tenho a cidadania, viu? Eu vou lá agora. E eu acho que, assim, pegar essa oportunidade, aonde tem pessoas organizando os sentimentos e organizando os pontos que a gente precisa que alguém pegue na nossa mão e nos conduza para juntos organizar a nossa cidade. E aí o ponto X, né? Porque independente do que as pessoas falam, o turismo é fonte de renda. Ele faz crescer uma cidade, ele dá trabalho para muita gente, ele faz o comércio explodir. Se a gente conseguir segurar as pessoas em Corumbá por 5 dias, são 5 diárias no hotel, mais camareira, mais pessoas carregando mala, mais restaurante funcionando, mais compra andando. E é isso o turismo. O turismo é uma empresa sem chaminé. Então, apostar no turismo, esse turismo organizado, o turismo de pesca, ele se segura. Ele, sabe assim, ele é um negócio que anda. Mas esse turista já vem para a nossa cidade, ele paga R$3.500 uma passagem para vir para cá, e nós não aproveita. E fora as pessoas que vêm, né? Então, a gente tem que olhar assim com outros olhos, tem que copiar a receita de outros municípios e olhar a nossa cidade com um olhar de ir para frente. Aquele negócio de falar que latinha em Corumbá não existe. A gente tem muita coisa em Corumbá, a gente tem muita história, a gente tem gente que quer trabalhar, e juntos, agora, com alguém organizando e olhando diferente para essa situação, a gente pode, sim, construir essa área X, uma área X diferente, né? Muito obrigado, Joyce. Muito obrigado. Eu passei 3 dias aí em Corumbá, né, na preparação, e tive a oportunidade de te conhecer aí na empresa e tudo, mas no final eu faço um relatório, né, da minha visita e alguns pontos que eu considerei mais importantes. E uma das conclusões que está lá no meu relatório é o seguinte: palavras da Joyce, Corumbá tem tudo, só falta organizar. É como você falou até agora. Coloca então, lá todo... Não, vamos varrer, vamos pôr as coisas no lugar. E assim, isso aí. E a organização, quando ela vem, ela mostra que você está pronto, né, para receber as pessoas. E você só fica pronto se você organiza, né? Tudo, isso aí. Tudo tem que organizar. Joyce, muito obrigado pela sua intervenção, muito interessante, mais uma vez. Obrigado.
E dos grupos de trabalho que nós vamos dividir em seguida vai tratar do tema do desenvolvimento econômico, e a gente selecionou, junto com a cidade, que todas as formas de turismo, né, seria a grande oportunidade de desenvolvimento para a cidade, e vamos trabalhar em cima desse contexto justamente que você colocou aí. Muito obrigado pela sua intervenção. Obrigada. Então, as duas últimas intervenções agora desta fase são dos dois representantes da universidade, e, de novo, agora que nós já nos consideramos amigos, vamos passar a palavra, então, primeiro para o Leonardo Chaves, que é o diretor de desenvolvimento sustentável da UFMS, e depois para o Saulo Moreira. Nós precisamos ver se nós não somos parentes, hein, Saulo? Saulo Moreira, da UFMS, que é o diretor de inovação da universidade. Então, vamos lá. Primeiro, o Leonardo. Por favor, Léo. Bom dia a todos os presentes aqui no workshop do LabX. É com grande satisfação que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul faz parte desse projeto, pois a nossa universidade, há alguns anos, desde 2017, trabalha em prol do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade. Hoje nós somos a 5ª universidade mais sustentável do país, de acordo com o ranking internacional Green Metric, a 3ª universidade federal entre as instituições federais mais sustentável do país, e no mundo, de 956 instituições avaliadas, a UFMS ficou na posição 163. Então, a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável é importante para nós, é um dos tripés da administração do professor Turini e da professora Camila, que se baseia na gestão, na inovação e na sustentabilidade. Nosso interesse no workshop é total, porque nós temos uma unidade dentro do local X, da nossa unidade 3, histórica também. Tive a oportunidade de presencialmente fazer uma imersão em Corumbá, vi que a cidade tem um super potencial. Eu sou do estado, é a primeira vez que estive em Corumbá, vi o potencial que a universidade tem, o potencial que o local onde a UFMS está inserida dentro do local X tem. A gente precisa mesmo pensar como utilizar aquele local para diversificar os seus frequentadores, para dar mais vida ao porto e para a gente também refletir isso na nossa unidade 3, no nosso campus do Pantanal, liderado aí pelo professor Aguinaldo, para a gente melhorar também a nossa universidade, que a nossa universidade ela chama pessoas de fora do estado de Mato Grosso do Sul e também de outras cidades do Mato Grosso do Sul para Corumbá. Então, nós temos todo o interesse nesse workshop do LabX, que é agora o nosso parceiro, junto com o Sebrae. O professor Turini é um entusiasta desse tipo de ação de sustentabilidade, de inovação, conselheiro do Sebrae. Então, nós, como universidade, além de contribuir com a questão acadêmica, nós também temos interesse no local X. Então, Corumbá tem potencial, eu pude presenciar como a cidade tem tudo, o ambiental é inquestionável. Agora temos aí o histórico, temos a questão estrutural, temos a questão de dar vida àquele local X, que é incrível. Então, como universidade, é um grande prazer aqui fazer parte do nosso workshop. Agradeço muito ao professor Eduardo pela visita, a Tati, a Jamília, a todos os envolvidos. E estamos aqui para trabalhar durante essa semana e chegar aí a um projeto que seja bom para Corumbá, para o UFMS e para todo o estado aqui do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado, Léo, e de novo, muito obrigado pela sua parceria e presença aí durante a nossa visita. Foi muito importante, né, para a gente fazer a preparação do workshop. Eu já levei um puxão de orelha aqui da organização do workshop, porque eu pulei uma apresentação, então eu vou passar a palavra para a professora, a mestranda Vânia Alecrim de Lima, da UFMS, que estava na nossa lista aqui, e eu desafortunadamente passei por cima. Desculpa, Vânia, então, agora vamos passar a palavra então para a Vânia e, por último, nós fechamos com o Saulo. Vamos lá, Vânia. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim.
Eu também fiquei encantada aí de ver todas as colocações, né? Deu para a gente dar uma viajada bastante. E eu vou direto ao ponto. Eu não consigo enxergar a minha cidade sem falar daquela população que vivem ali na beira do rio, que é o bairro Beira Rio, e um bairro que eu consegui fazer um trabalho em 2004 no bairro Cervejaria. Então, eu enxergo, hoje, vendo várias pessoas aqui colocar, pontuar e até desabafar, que é o caso da Joyce, eu não consigo ver um projeto se a educação não estiver muito inserida, se a educação não fazer parte desse contexto todo. Porque eu sou formada em zootecnia, porque eu apaixonei pela área, casei com pescador, então eu conheço bem essa lida, a lida da pesca, a lida do turismo, a lida da catação de isca, mas a educação é um pilar tão forte que pode, sim, ocorrer uma transformação quando ela fazer parte desse contexto todo. Então, a minha intervenção em 2004 foi alfabetizar pescadores no período de Piracema, que é o período de novembro a março, dependendo do ciclo das águas, que foi um projeto que teve um resultado muito bom. E sem contar também que eu falo sempre das parcerias, né? O Banco do Brasil foi um parceiro fundamental, junto com o WWF, que é uma ONG internacional que tinha escritório em Corumbá, que hoje não faz parte mais. Então, a minha experiência ela foi, como graduanda, foi muito interessante, né? Porque nós usamos o método Paulo Freire e deu um resultado muito, muito bom, porque hoje, quando eu volto a esses bairros, tem pessoas que conseguiram alavancar um pouco a sua vida e sair daquela situação de pobreza extrema. Porque muita gente vê Corumbá como uma cidade rica, tem uma exuberância na questão da fauna, da flora, da história, mas também ainda é uma cidade muito pobre. Então, a desigualdade social é muito grande, mas eu falo sempre que, a partir do momento que se desperta e a gestão pública pensa que é possível alterar esse cenário, juntamente com a faculdade e outros parceiros, isso é muito válido. E eu estou aqui para somar com a minha experiência, porque se não fosse a educação, eu não estaria aqui conversando com vocês, né? Partindo aí, galgando aí algo, perspectivas melhores para a minha vida, da minha família, mas também eu gostaria de estar contribuindo com essa população, que é o meu ponto X, que é ribeirinhas, e tentar mudar esse cenário. Como a Joyce falou de forma muito, muito, muito coerente, nós precisamos de organização. Essa organização partindo de todos, do poder público, da comunidade, das empresas, nós temos grandes empresas aqui mineradoras que deixam os impostos aqui, então que isso possa ser realmente utilizado para a gente conseguir chegar no resultado positivo, que é a cidade empreendedora, a cidade inteligente, que eu já vi aqui os conceitos, que a gente possa ter trabalho, possa ter moradia digna, porque tem pessoas que acham que as casas feias tem que tirar as pessoas e mandar para a parte alta. Eu sou o contrário, tem que dar condições para que elas permaneçam onde elas nasceram, onde elas foram criadas, e buscar que ela tenha esse pertencimento que a Ramona falou tão bem, dessa história, que muitas coisas eu aprendi aqui, nesse curto tempo de vídeo. Isso aí pode ser disseminado, falado, contextualizado, e é isso. Eu estou aqui para somar com vocês. Muito obrigada. Vânia, muito obrigado pela sua intervenção. É sempre bom alguém nos lembrar, apesar da gente ter isso na cabeça o tempo inteiro, mas alguém nos lembrar da importância da educação, né? Porque quando qualquer que seja a atividade dos projetos que vão ser delineados durante a semana, a componente de educação é a base de tudo, né? Então, realmente, eu acho que foi muito bem lembrado, e nós temos que ter essa componente horizontal de educação aí presente em todos os projetos que forem delineados, inclusive a educação em si como um projeto
dependendo daquilo que for resolvido pelos grupos. Eu queria aproveitar até isso aqui para mandar uma mensagem para todo mundo. Os projetos vão ser delineados pelos membros do grupo, pelos participantes. O nosso papel é um papel de facilitador. Nós estamos tentando trazer aquele conceito da Joyce. Vamos organizar. Corumbá realmente tem tudo, a cidade é apaixonante e nós temos realmente uma oportunidade muito boa durante essa semana de delinear projetos que façam a diferença na vida da cidade. Então, muito obrigado, Vânia. Vamos, então, agora à última dessas intervenções, que é do Saulo Moreira, da UFMS, falando sobre o homem da inovação da universidade. Vamos lá, Saulo. Boa tarde, pessoal. Professor Eduardo, muito obrigado. É um imenso prazer, né, participar desse momento tão especial, no início desse workshop das cidades humanas, inteligentes, sustentáveis, essa iniciativa muito bacana, né, que o Sebrae-MS foi buscar por meio da parceria com o LabX. E então a gente agradece aí o Sebrae-MS, nosso grande parceiro institucional, né, em diversas iniciativas, por fazer, né, essa ponte, trazer o LabX e toda a sua experiência para somar com os nossos esforços, né, de transformar o Mato Grosso do Sul num estado cada vez mais inclusivo, né, mais humano, mais inteligente, mais sustentável, mais desenvolvido, né, no seu sentido amplo, e não apenas em um aspecto ou outro. Então, a gente fica muito feliz de participar desse momento, né? Vou corroborar aqui com as falas dos meus parceiros de instituição, né? O Leonardo, nosso diretor de desenvolvimento sustentável, o professor Aguinaldo, diretor do campus Pantanal. Eu sou professor, né, da universidade, eu sou da Faculdade de Engenharias, Arquitetura, Urbanismo e Geografia, aqui da cidade universitária, em Campo Grande. E atualmente eu sou diretor da Agência de Internacionalização de Inovação, a Aginova. Então, a minha atuação acaba sendo ampla, né, no sentido, não fica restrito apenas a Campo Grande. Então, a gente está sempre aí em contato com os campos, né, com os nossos 9 campos que a gente tem no interior do estado, e o campus do Pantanal, um campus extremamente relevante, né, assim como todos, mas historicamente é um dos campos mais antigos, né, professor Aguinaldo? E temos aí, se eu for pensar em termos gerais, né, o UFMS tem, falar alguns números aproximados, em torno de 25 mil estudantes entre graduação e pós-graduação, somando aí com servidores, né, professores e técnicos administrativos, a gente vai para uma população aí da comunidade universitária em torno de 30 mil pessoas. Lá no campus Pantanal, nós devemos ter aí uns 10% desses estudantes, né, professor Aguinaldo? Uns 2.500 estudantes, mais ou menos. Acho que deve ser mais ou menos isso. Com cursos aí que vão desde áreas tecnológicas, né, também na área de humanas. Então, tendo um mix aí de formações, né, de atividades de pesquisa, ensino, extensão, que podem colocar, né, a universidade na sua missão, que é contribuir da sociedade onde ela está instalada, né? E no campus do Pantanal a gente tem também o programa de pós-graduação, né, em estudos fronteiriços, um programa que é único, é especial, né, no Brasil, por toda a sua característica local, né, posicionamento da cidade de Corumbá. E então tem esse aspecto das relações internacionais, de como as relações acontecem nos locais onde tem esses complementos, né, de diferentes culturas, nacionalidades. E então a gente sente que a UFMS pode contribuir bastante e aprender bastante com a elaboração desse trabalho, né, desse workshop aí na cidade de Corumbá. Futuramente nós traremos até para a cidade universitária, né, a elaboração desse workshop, faremos essa mesma experiência tendo o olhar para a cidade universitária aqui em Campo Grande. Afinal de contas, temos diversas situações, acho que praticamente todas as situações em que a gente verifica em ambientes urbanos, a gente verifica também na cidade universitária, às vezes até mais acentuados, e, né, em termos de problemáticas, né, em termos de demandas. E a gente,
participou do curso de nivelamento, né? Então a gente aprendeu a importância de se trabalhar o tripé de moradia, trabalho e lazer. E então isso eu espero que surjam diversas boas ideias, né, e boas propostas de projetos no workshop ao longo dessa semana. Em termos de inovação, né, nós temos em andamento, né, apenas para posicionar aí a questão de Corumbá e os ambientes de inovação e atuação da universidade, né? Nós temos uma incubadora de empresas, a Pantanal Incubadora Mista de Empresas. Atualmente, o programa de incubação da PYME, ele está localizado na cidade de Campo Grande, ou seja, aqui na cidade universitária, e estamos também em parceria com o Sebrae MS, num processo de expansão da incubadora, do seu programa de incubação e pré-incubação para os demais 9 municípios onde a UFMS tem campus. E o município de Corumbá, por meio do campus do Pantanal, é um dos primeiros onde a gente vai implementar a unidade da PYME, a PYME-CEPAM. Então, nós teremos uma unidade da incubadora também aí no campus do Pantanal. A incubadora, é bom lembrar, né, ela atende não apenas o público da universidade, mas o público geral. As vagas para ingresso, né, dos empreendimentos inovadores, elas são abertas para o público em geral, não é restrito apenas para membros da comunidade universitária, da UFMS. Então, é uma ação que impacta diretamente a toda a cidade, a toda a região. Então, a gente está levando esse programa de incubação da PYME também para Corumbá. Aí, em Corumbá, a gente tem também, no âmbito dos cursos de graduação, nós temos uma empresa júnior, que é a Conecta Júnior, que é do curso de administração aí do campus do Pantanal. Atualmente, a UFMS possui 16 empresas juniores, então uma delas está aí no campus do Pantanal, que é a Conecta Júnior. Então, a gente trabalha a questão do empreendedorismo, da inovação, desde a parte da formação, né, dos nossos estudantes de graduação, até os limites mais avançados na forma da pesquisa, no desenvolvimento e inovação, que são desempenhados dentro dos laboratórios, dos programas de pós-graduação. Então, a gente tem bastante coisa legal para colocar à disposição, para poder somar e também trazer novos conhecimentos que possam permitir que a gente aprenda a desenvolver melhor as nossas atividades. Às vezes, a gente ainda, né, a UFMS mudou muito ao longo dos últimos anos, ela está numa atuação muito colaborativa, muito em parceria. A gente aumentou bastante o número de parcerias institucionais nos últimos anos, significativamente, e isso permite que a universidade tenha seus processos, né, de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação cada vez mais aderentes às necessidades da sociedade, né? E sociedade como um todo, seja mercado, seja a população em geral, e a gente quer que as cidades, né, elas realmente sejam inteligentes, e ser inteligente é se desenvolver sem deixar ninguém para trás. Então, ela tem que ser pacífica, ela tem que ser inclusiva, ela não pode ser meramente, né, como a gente tanto discutiu, dotada de elementos digitais, elementos de tecnologia, e esquecer de incluir toda a população. Então, a gente vai trabalhar sempre nesse sentido, de tornar sociedades cada vez mais pacíficas, né, inclusivas e desenvolvidas, e trabalhando com inteligência. Muito feliz pela participação, estou à disposição ao longo da semana, e um prazer e um excelente trabalho para todos aí. Obrigado, professor Eduardo, toda a equipe do LabX, Sebrae MS, Prefeitura. Muito legal participar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Saulo. Eu queria chamar a atenção só para um aspecto, Saulo, que eu me lembrava de você como homem da inovação da universidade. Eu não estava ligado no assunto da internacionalização também. Eu queria dizer que os grupos, quando forem começar a trabalhar em seguida, né, hoje mesmo nós vamos começar a divisão dos grupos, mas eu acho que todo mundo precisava pensar um pouco nessa dimensão da internacionalização como uma horizontal dos projetos. A oportunidade de Corumbá, isso foi um porto comercial importante de países que se comunicavam através daquilo ali. Então, a chance da gente ter projetos de cunho internacional em Corumbá é muito grande. E eu sei que vocês na universidade estão envolvidos aí até a medula com os objetivos do desenvolvimento sustentável,
Eu acho que hoje a chance que nós temos no mundo internacional para projetos de ODS é muito grande. Essa oportunidade nós não podemos deixar passar. Eu vejo que os projetos precisam pensar, como a Vânia tinha colocado lá atrás, na horizontal de educação, mas eu queria chamar a atenção para esse ponto aí da sua, além da inovação, que todo mundo já tem um pouco na cabeça, mas pensar também na internacionalização. Corumbá como um porto, né? uma janela para o mundo, que pode ser pode viabilizar muitos projetos desses aí que a gente vai tirar aqui do workshop. Então, muito obrigado, Saulo. Muito obrigado aí a todas as intervenções até agora. Agora nós vamos passar para o trabalho duro. Então, a Tatiana, do nosso grupo, vai apresentar a agenda da semana, o que vai acontecer no workshop hoje e nos outros dias, e, em seguida, nós vamos separar os grupos de trabalho em 4 grupos que vão se reunir também online, e a gente volta aqui na sala principal para fazer o fechamento do dia de hoje e fazer as encomendas para o dia seguinte, no finalzinho do nosso intervalo. Então, nós estamos no momento, são 4h30, horário do Mato Grosso do Sul, e eu passo, então, a palavra para a Tatiana para explicar o que vai acontecer durante a semana e, em seguida, a gente faz a divisão dos grupos de trabalho. Então, vamos lá, Tati. Obrigada, professor. Boa tarde, pessoal. Muito rico as apresentações de vocês, eu estou super emocionada aqui com tanto conteúdo, com tanta coisa que dá para mexer, que dá para trabalhar, então vai ser uma semana pauleira mesmo. Então, vamos lá. Eu imagino que vocês tenham recebido todos os guias do participante para, né, que vai um pouco dar o passo a passo dessa semana. Caso não tenham aberto ele ainda, eu vou só compartilhar aqui brevemente essa agenda, que é isso aqui, que eu não sei se está, na verdade, na frente. Estamos vendo aqui? Está na frente. Tá. Na verdade, eu só estou passando só para a gente ter uma noção, né, que são esses 5 dias mesmo, que estão nesse dia aqui de abertura, é o que a gente está, eu espero que vocês já estejam um pouco anotando, fazendo as anotações de cada uma desses olhares que foram super importantes para a gente poder começar a coletar informação, porque, então, aí agora eu vou entrar na apresentação. Estou com a apresentação de Corumbá na frente? Sim. Tá. Que é essa dinâmica aqui do duplo diamante que a gente gosta de apresentar, que é para falar sobre como é que esse processo acontece, inclusive do ponto de vista de desenvolvimento assim, das atividades, né? Então, a gente está nesse momento de entendimento, então, de compreender e entender o que acontece em Corumbá, as dinâmicas do ponto de vista ambiental, social, econômico, e também, que é uma coisa que está meio subentendida ali, que, né, quando a Joyce fala da organização, que é o aspecto um pouco da governança, quer dizer, que são os atores dos diversos setores se relacionando e minimamente organizando esse território. Então, a gente está começando a observar uma série de informações e justamente para começar, então, cada grupo de trabalho chegar num momento que é marcar esse ponto, assim, né? Esse ponto de vista, essa percepção em relação ao que foi compartilhado até o momento, não só na fala dos nossos palestrantes hoje, mas também das pessoas que vocês irão entrevistar amanhã e vão encontrar também no local X, né, que é esse espaço de intervenção, que é esse território já delimitado que a gente falou hoje, ao longo da semana. A partir daí, que então a gente começa a abrir de novo, porque
A gente começa, então, a fazer as ideias, a trocar as ideias, enfim, a gerar soluções a partir de tudo aquilo que a gente ouviu. E aí nós vamos prototipar uma solução, cada grupo vai criar uma solução, e num outro momento, que daí não é neste, teria, então, o teste e a interação dessa solução projetada. Então, e o que foi que aconteceu nos últimos... então, é basicamente isso que a gente está fazendo agora. Então, esses são os 3 grandes momentos, né, de dinâmica do workshop, que, então, é essa contextualização, para, então, poder identificar o problema e, no fim, chegar nessa solução. Então, a gente vai segurar vocês nesses 2 primeiros dias, quando a gente tem mais soluções na cabeça e vai pensando que, podia ter isso, podia ter aquilo, e começa a criar, mas, na verdade, a gente vai segurar, porque a gente vai focar super bem em qual o aspecto de cada um desses grupos que a gente quer realmente trabalhar. Porque se a gente começar com muita ideia, acaba que a gente não consegue chegar num projeto final. Então, é super importante que nesses primeiros 2 dias a gente realmente foque na questão da identificação dos problemas. E como é que vai acontecer isso? Enfim, a gente vai ter um material de apoio que, ao longo da semana, vocês vão trabalhando e vai sendo a nossa tela comum, né, o nosso caderno comum, onde a gente vai escrevendo e vai colocando as nossas anotações, e isso acontece de forma conjunta, cada facilitador vai explicar melhor para vocês. E, na sequência, vamos ter momentos de apresentação, tanto nessa identificação do problema, quanto da solução final. Então, todos vocês que são convidados aqui hoje a falar e não vão participar, estão convidados também no último dia para estar aqui e receber também as soluções finais que foram propostas pelos grupos. Então, para quem também não sabe direito o que aconteceu para a formação desse workshop, eu só queria trazer um pouco que foi o trabalho e a visita que o professor Eduardo fez em Corumbá, em conjunto com o comitê local, que foi justamente fazer essa formação de comitê. Então, onde que a gente chegou até aqui, né? E aí depois teve esse mapeamento do local X, fizemos as seleções de participantes, minimamente, para chegar onde a gente está hoje. E aí, nessa contextualização, então, de hoje, o que a gente está fazendo é apresentar o que a gente poderia ter feito em termos de local X. Amanhã, eu espero muito que vocês possam fazer a visita de campo, que significa ir até o território que foi demarcado, para conseguir sentar ali e fazer um pouco dessa observação, que daí com todas essas informações que a gente recebeu hoje, e já com aquelas que vocês já têm, que é sentar num banco, numa praça, em qualquer lugar, pode ser também, pode ficar de pé, na verdade, não é a questão do sentar, mas é a questão da observação, que é perceber um pouco o que acontece ali, quem faz o quê, quem ouve, pergunta, o que está acontecendo nessa dinâmica, se a pessoa gosta, o que ela gostaria, o que ela vê que gostaria de ver diferente, alguma questão que não, né, alguma história, perguntar e conversar com as pessoas que fazem parte desse território, que estão ali, que podem ser tanto moradores, ou frequentadores, ou turistas, mas fazer o registro disso, porque não adianta achar que vai guardar tudo na cabeça, porque não vai. Então, assim, conversei com quem, essa pessoa era o quê, fazer um papel de pesquisador mesmo, assim, né, de estar ali e ouvir, não precisa ser nada muito longo, e seria interessante também que vocês pudessem fazer registros fotográficos, né, tudo isso vai enriquecendo o trabalho do grupo, porque, de repente, uma pessoa consegue fazer a visita, outra não, mas aí esse é um pouco a ideia do trabalho colaborativo, né? Que a gente consiga, então, estabelecer
um pouco que nós vamos fazer isso, estabelecer papéis, mas que todo mundo consiga trabalhar de forma colaborativa, né? Minimamente ali ajudando um ou outro a compor o que vai ser tanto o problema identificado, quanto lá na frente a solução consensuada, né? Então, amanhã vai ser um dia bem puxado, porque puxado no sentido muita informação entrando. Então, hoje já começou um pouco de várias falas, visões não digo tão diferentes, mas de perspectivas diversas, e amanhã vai ser uma coisa mais aprofundada ainda, porque daí nós vamos entrevistar as pessoas, e aí os diálogos são mais profundos, tem que estar atento, a gente tem que fazer esse registro, né, para poder realmente coletar essas informações. Então, que esse é o ponto alto dessas interações com outras pessoas. Então, daí, nessa hora que a gente está fazendo, depois que faz as entrevistas, a gente vai anotando no que a gente chama aqui de um mapa de empatia, que na verdade, entender o que é essa pessoa, que, na verdade, se transforma numa persona, né? O que é que essas pessoas sentem, ouvem, vê e falam e faz naquela localidade. E aí a gente começa a traçar e entender essas dores, essas necessidades de um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, e talvez muitas vezes, e outras vezes vai confirmar aquilo que a gente estava acostumado a ouvir, né? Mas é importante que a gente tenha essa diversidade. Na verdade, hoje, uma das questões da complexidade que a gente tem, das questões complexas que a gente tem, a gente só vai conseguir realmente resolver com o aspecto diverso, não vai ser de outro jeito, né? Então, quando os problemas são complexos, a gente precisa de mais cabeças pensando junto. Então, essa é muito a ideia da governança colaborativa que a gente traz para o projeto. E aí, a partir desse mapa de empatia que a gente vai trabalhando, ao longo do final do dia de amanhã, a gente fecha para, então, no terceiro dia, fazer essa matriz de priorização. Ou seja, a gente vai começar a classificar os problemas por ordem de relevância, urgência, frequência, e aí vai ficar um pouco mais fácil, e inclusive, do ponto de vista de escalas, a gente consegue entender por onde que a gente tem que começar. Vão ter vários problemas, mas a gente vai começar por alguns específicos. E aí, né, naquela perspectiva de fechar o diamante, a gente vai, então, entrar na parte de ideação e síntese, que, de novo, né, começa a abrir para fazer um brainstorming com várias ideias a partir daquele problema que a gente identificou, e aí depois a gente fecha para, então, encaminhar a proposta de desenvolvimento. Então, acho que é isso do ponto de vista da dinâmica do processo. Cada facilitador vai, né, tratar com vocês diretamente todas as dúvidas e tal, mas seguimos aqui à disposição caso tenham mais dúvidas. Ok, professor. Ok, Tatiana, muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas sobre os 5 dias, sobre o processo e tal, os facilitadores, nós vamos estar nos 4 grupos, os facilitadores vão estar à disposição para resolver dúvidas. Lembrem-se que nos grupos o trabalho é dos participantes, o nosso papel é de facilitador. Então, nós estamos ali para ajudar o processo a caminhar. Agora, nós vamos ter... vai ser muito importante a participação de cada um.